Deus Altíssimo, queremos, ó Deus, iniciar o nosso dia, iniciar a nossa semana, colocando, Senhor, os nossos planos nas Tuas mãos. E queremos nesta manhã, Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos, com todos aqueles que compartilham conosco, colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, para que possamos receber de Ti o ensinamento, Senhor. Dá-me, Senhor, a Tua direção. Dá-nos, ó Deus, a direção para as nossas vidas e ensina-nos a Te seguir melhor. Recebe, Senhor, nosso culto que prestamos a Ti nesta manhã. Perdoa-nos e recebe a nossa gratidão que prestamos a Ti em nome de Jesus. E, queridos irmãos, a palavra do Senhor no Salmo 119 tem a seguinte orientação para nós. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Dá-me entendimento, Senhor, e os guardarei até o fim. Meditarei nos preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, Senhor. Ensina-me o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ó Deus, recebe essa adoração que fizemos aqui, meditando e lendo na Tua palavra. Recebe os nossos louvores e dirige as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito.
bendito Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito Rei Salvador. Deus bendito Rei Salvador. Deus bendito Rei Salvador. Que a graça e a paz do Deus eterno e poderoso continue sobre nós, o seu povo, a sua igreja. Em Gênesis, capítulo de número 6, leremos do verso 5 até o verso de número 9, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe doeu o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mas também o capítulo de número 8 de Gênesis, versículo de número 20, diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Essa história de Noé, muito conhecida, e nós temos aqui o sacrifício que Noé fez depois do dilúvio, ou seja, apresentar um sacrifício a Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus fizera na vida dele. Nós vemos que Deus, pelo dilúvio, esse é o relato bíblico, realizou o seu projeto. Deus realizou pelo dilúvio o projeto que ele mesmo queria realizar, seja destruir a raça humana da superfície da terra, e pela construção da arca proteger a Noé e a sua família. Depois do dilúvio, quando Deus ordenou ao patriarca Noé que saísse da arca, o primeiro gesto de Noé foi erguer um altar a Deus e oferecer ali o sacrifício. E é esse Deus que Noé agradece por tudo que Deus fizera. Como também é esse Deus que nós, como seres humanos, hoje, que fomos preservados para o adorar e o servir, devemos prestar um sacrifício de louvor e adoração a esse Deus. Esse sacrifício de ação de graças, feito por Noé imediatamente depois do dilúvio, se bem que já tinha frutos de uma reflexão maior que a dos dois primeiros sacrifícios, com um maior sentido de culto, por causa da construção do altar e da escolha dos animais puros, dos animais limpos. Por causa desses animais limpos desse sacrifício, aparece ainda como um gesto muito maior e espontâneo de Noé, do homem, como o chefe da comunidade humana. É a primeira resposta de Noé ao Deus Salvador, ao Deus Senhor, que ele entrega a terra depois de tê-la purificado. Após escapar ao perigo da morte, Noé agradece a Deus seu socorro, sua providência, ou socorro previdente, sua ajuda fraternal. E aí ele reconhece a justiça de Deus, o amor de Deus, livrando-lhe da sua cólera, do seu castigo. Esse sacrifício de Noé não é o mais simples, mas é o simples gesto de oferecimento
de uma adoração da criatura a reconhecer o soberano direito do Criador, o Senhor Deus. Esse é o gesto de ação de graças que Noé faz. Gesto de reparação que reconhece ser a conduta de um Deus admirável, de um Deus de sabedoria, de um Deus de justiça, de um Deus de misericórdia. E é assim que nós deveremos também fazer, agradecendo a esse Deus dia após dia pelo livramento, pelo socorro, pela ajuda, pela direção que Ele tem nos dado. Nós precisamos prestar um culto a esse Deus de coração limpo, devotado a Ele. O sacrifício de Noé, agora como chefe da comunidade humana, tem uma dimensão extraordinária, uma dimensão universal. E todo o universo vivo, purificado por Deus, que Ele é agora oferecido e que Ele acolhe como uma demonstração da sua própria resposta, ou da resposta de Deus. Deus respirou o agradável aroma do seu sacrifício e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. A gratidão toca sempre profundamente em Deus. Quando nós agradecemos a Deus, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós o exaltamos. E Deus reconhece isso, e Deus sabe disso. E Ele responde agradecido à ação de graças por causa da aliança que Ele fizera com Noé, como Ele fizera conosco, através e por meio de Cristo Jesus, que abrange toda a nossa vida, toda a situação universal. E a resposta de Deus é essa: enquanto durar a terra, a sementeira e a messe, o frio e calor, não mais cessarão. É uma aliança de fecundidade e paz. Deus abençoa Noé e a sua descendência, dizendo no capítulo de número 9 de Gênesis: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Capítulo 9, verso 1 de Gênesis. É isso que Deus mostra. E aí o texto segue dizendo a bênção de Deus sobre toda a vida de Noé e a sua descendência. Deus dá ao homem o poder sobre todos os seres vivos. Deus recorda a nobreza da sua imagem, da sua semelhança a esse homem, nesse ser humano, prometendo-lhe Deus que não mais destruiria, mas lhe daria um sinal da aliança pacífica que o Senhor realizou com a humanidade, com o universo. Essa aliança exige do homem uma fidelidade maior, pois Deus lhe dá prova de confiança, conferindo a este homem uma responsabilidade para com ele: cuidar da terra, cuidar da criação de Deus e oferecer a esse Deus sacrifício, sua vida, a adoração, louvor, apontando em Noé para Cristo. E nós que estamos hoje, que vivemos hoje, essa adoração, esse sacrifício é louvor a Cristo, adoração a Cristo, por esse sacrifício de ação de graças, por essa adoração de reconhecimento que Deus percebe profundamente no homem, no coração que está devotado a Ele, que Deus reconhece e dá a esse homem o governo, deixando o cuidado a esse homem de dirigir e governar o universo, o mundo, a vida, lembrando ao mesmo tempo que os sentidos e os pensamentos do coração do homem são inclinados para o mal desde a sua mocidade. Mas em Cristo ele recebe a direção de Deus para fazer o bem, para andar no bem, para conduzir ao bem, para dirigir a vida e tudo aquilo que Deus lhe permitira, para o bem, para a adoração, para o serviço de Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, qual lhes foi dado. É essa a realidade do sacrifício que nós temos hoje, que praticar, que oferecer a Deus, culto de louvor e adoração, sacrifício da nossa vida, da nossa existência, oferecendo a Deus o melhor que nós temos, a nossa vida, que nós temos, não que Deus nos deu, e deveremos então, como louvor e adoração, prestar culto a esse Deus. É o sacrifício. Então é esse Deus que preservou a raça humana em Noé.
É esse Deus que preserva a raça humana em nós, para Cristo e em Cristo. E que devemos prestar o culto a Ele como um sacrifício vivo e agradável, que é o culto racional. Paulo diz em Romanos capítulo número 12. Que esse seja o nosso viver, a nossa existência, para honrar e glorificar a esse Deus em Cristo Jesus. Que assim seja a nossa vida, a sua vida, para continuarmos honrando e glorificando a esse Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus único e verdadeiro, nós te adoramos e bendizemos em Cristo Jesus. E rogamos ao Senhor que continue a nos orientar pelo teu Santo Espírito para louvá-lo e bendizê-lo dia após dia, oferecendo ao Senhor um culto agradável, bíblico ao Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, afastando de nós, teu povo, tua igreja, todo mal, todo erro, e nos conduzindo para louvor e glória do teu nome em Cristo Jesus. Continua a abençoar cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que escutam a tua palavra, coloca no coração para praticá-la. Que o Senhor continue abençoando cada um, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Supremo Deus, meu Pai eterno, meu Salvador e Rei, estamos nós aqui unidos pra te oferecer. Nosso mais fiel louvor.
preciso agradecer, ter um coração grato. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado por mais esta oportunidade. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse dia. Abençoa mais uma semana que o Senhor nos permite para trabalhar, para vivermos, para viver uma vida de adoração também. E obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que compartilham conosco destes momentos de oração. Que o Senhor derrame suas ricas bênçãos em suas vidas. E o Senhor te abençoe e te guarde.